Fala rapaziada, vamos de opinião com relação à Taça Libertadores da América, com relação ao chaveamento de mata-mata que o São Paulo caiu após o sorteio aí da Conmebol Libertadores 2024. Vamos discutir ao longo desse vídeo quais são as reais possibilidades do São Paulo, até onde o São Paulo pode ir com relação ao seu elenco, com relação aos seus adversários, mas ao longo desse vídeo eu quero discutir com vocês alguns pontos que, na minha opinião, me deixa feliz, satisfeito, um pouco de segurança que, ao meu ver, o São Paulo tem plenas condições de chegar pelo menos à semifinal e muitas condições também de chegar à final. Quero também ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários para saber se vocês também vão concordar ou não, e se você também tiver algo a acrescentar, seja muito bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, antes de aprofundar um pouco mais sobre o São Paulo, sobre suas possibilidades, eu gostaria de falar um pouco sobre o River Plate. Por quê? Na fase de grupos, o River Plate ele não caiu em um grupo que tinha brasileiro, ou seja, já livraram ele dos brasileiros. E não é à toa que ele atingiu a melhor pontuação na fase de grupos. Ou seja, se ele chegar na final, ele vai decidir em casa. E o segundo ponto é que nesses dois chaveamentos colocaram o River Plate de um lado e todos os brasileiros os melhores do outro lado, exceto Fluminense e Atlético Mineiro. Mas enquanto há uma possibilidade de ter 5 brasileiros caso o Grêmio fique em primeiro lugar e fique na nossa chave, há 5 brasileiros: São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. E da outra chave, Atlético Mineiro e Fluminense, onde os dois, se passarem, vão se encontrar. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o River Plate, por quê? Porque a final vai ser em Buenos Aires, provavelmente no campo do River Plate, e sabemos da hegemonia brasileira nos últimos anos, onde isso tem incomodado demais tanto a Conmebol quanto os argentinos. Então, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, ainda mais no futebol. Então, esse ponto me deixa um pouco preocupado com relação ao desenrolar da competição, porque podem ter certeza, eles farão de tudo para o River Plate chegar na final, e se chegar na final, meu amigo, quem chegar na final com o River Plate vai ter que jogar muita bola, porque eu tenho certeza que tudo vai estar montado para o River Plate ser campeão. Gostaria de saber a opinião de vocês, mas é isso daí. É o que temos para hoje, mas vamos falar de São Paulo. Pessoal, é o seguinte, o São Paulo vai pegar o Nacional do Uruguai, um time tradicional de Libertadores, mas trazendo para o contexto de hoje, o contexto atual, são times que estão em patamares totalmente diferentes. Então, quando a gente entra quando o jogo começa, quando o juiz apita, todo esse favoritismo ele cai por terra, porque naquele momento é 11 contra 11 e muitas coisas de momento que podem interferir ali no meio do jogo, pode acontecer qualquer coisa. Então sabemos que o São Paulo é muito favorito, tem um elenco muito melhor, mas sabemos que dentro de campo, quando a bola rola, é diferente. Pode acontecer de tudo, mas contudo, porém, entretanto, São Paulo, na minha opinião, tem um favoritismo aí de 90 a 95% de chances de passar para as quartas de finais. Até aí tudo bem. Mas passando para as quartas de finais, temos o Botafogo ou Palmeiras pela frente. Na minha opinião, como torcedor, e na minha opinião também de secador, por exemplo, eu creio que o Botafogo vai passar. Tem algo assim, tipo sexto sentido, me falando que o Botafogo vai passar, até porque o Palmeiras realmente tem um time bom, vem disputando os vários campeonatos ao longo do tempo, mas o ponto forte do Palmeiras é o equilíbrio. O Palmeiras hoje não tem um elenco brilhante, não está apresentando um futebol brilhante, porém o Palmeiras ele tem um equilíbrio ao seu favor. É um time que já despertou, que já desenvolveu aquela maturidade, que os jogadores em fases de competições, jogos importantes, eles conseguem pensar melhor, conseguem executar melhor, porque já estão acostumados. É diferente de times que têm um elenco até bom, porém, quando chegam em jogos importantes, de repente, por não estar acostumado, o nervosismo toma conta, as execuções, os passes são precipitados e isso pode comprometer o jogo. Então, esse é o ponto que eu me refiro ao Palmeiras por conta desse momento que eles vêm passando e vêm se mantendo até por conta do Abel Ferreira. Mas o Botafogo é um time de muita imposição física, os caras correm, os caras são rápidos, tem um jogo agressivo e eu acredito que o Botafogo está muito mordido, principalmente o John Textor, o dono da SAF, e a possibilidade de ele trazer reforços é muito grande. Até porque o time do Botafogo já está bom.
Se você for observar, o Botafogo perdeu sim o campeonato ano passado, mas, contudo, ele manteve a base do time. É o mesmo time. Além de ter mantido a mesma base, se reforçou. Tem um técnico muito bom, trouxe reforços, trouxe jogadores fortes fisicamente e vai brigar. Então, eu acredito que vai dar Botafogo. Mas eu estou torcendo para o Botafogo, por quê? Porque se o Botafogo passar, a gente pega o Botafogo nas quartas e decide o jogo em casa. Esse é o grande ponto. A gente decide em casa. E se a gente pega o Palmeiras, a gente vai decidir fora. Não que eu tenha medo ou receio do Palmeiras. É um jogo equilibrado, é um clássico, tá tudo certo. Pode passar qualquer um. Mas a grande preocupação de pegar o Palmeiras decidindo fora é justamente o gramado, pessoal. O gramado é complicado. Além de não ser fácil jogar, há possibilidades reais de jogadores se lesionar e se lesionar de maneira grave. Por quê? Porque é um jogo de Libertadores e os caras vão dar o sangue. Não é à toa que o Bruno Rodrigues se machucou, cirurgia no joelho. O próprio Dudu se machucou sozinho, rompimento também dos ligamentos do joelho. Então, se o São Paulo for jogar essa semifinal na casa do Palmeiras, é muito preocupante, porque os caras vão dar o sangue e a chance de lesão é real. Mas esse é o ponto que me preocupa, não os times em si. Até porque São Paulo, quando vai jogar contra o Palmeiras, o São Paulo tem apresentado um time extremamente confiante, sabe? Quando vem aquele embate de camisas, o time do São Paulo, ele compete, ele briga, ele não se amedronta. Então, independente de pegar o Palmeiras dentro ou fora, o time do São Paulo hoje, os jogadores, eles já estão acostumados a enfrentar o Palmeiras. Então, eles não têm medo, eles já até sabem enfrentar, eles já até sabem jogar contra o Palmeiras. Trazendo para o primeiro jogo, São Paulo favorito contra o Nacional. São Paulo, na minha opinião, é favorito se passar tanto o Palmeiras quanto o Botafogo, mas eu torço para que seja o Botafogo. O Botafogo vem chegando, tá certo, tá fazendo boas apresentações, porém não tem costume de Libertadores, ao contrário do São Paulo. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse vídeo é justamente o momento que estamos vivendo. São Paulo está com um elenco maravilhoso, com excelentes peças. Não precisamos ter um time cheio de estrelas. Historicamente, o São Paulo nunca foi campeão, nunca precisou de times montar estrelas para ser campeão. Os times do São Paulo sempre foi jogadores muito bons, porém uma mescla assim, de jogadores operários, guerreiros, entrosados, e é isso que estamos contemplando hoje, onde temos vários jogadores bons e vários jogadores também bons que correm, que operários. O segundo ponto, além de o elenco ser muito bom, tem muitos jogadores que são identificados com São Paulo. Ao exemplo de Luciano, ao exemplo de Lucas, Caleri, Rafael, Rafinha, Arboleda, fora outros, o Wellington Rato. Então são jogadores que estão identificados com a camisa. E isso é muito bom, porque os caras correm por nós. Os caras competem. Independente se for jogar com Real Madrid, Barcelona, Palmeiras, Flamengo, os caras vão correr, os caras vão competir. Olha o Alisson, olha o Pablo Maia, entendeu? Vamos observar o Flamengo. O Flamengo tem um dos melhores elencos, os melhores não, o melhor elenco da América, beleza. Mas depois de 2019, é muito difícil você ver aqueles caras se matando em campo. Os caras são bons realmente, mas quem briga mais na sua opinião? São Paulo ou Flamengo dentro de campo? Quem briga mais? São Paulo ou Palmeiras? Os caras do São Paulo hoje, a gente precisa se orgulhar e dar relevância nesse ponto. Os caras brigam. Então, independente hoje, eu acredito que qualquer São Paulino, independente se São Paulo passar ou ser eliminado desde a oitava, quarta ou semifinal, o torcedor vai estar satisfeito, porque o time briga, o time corre, o time compete. Então, esse ponto que me deixa tranquilo, porque ao longo dos últimos anos, a gente não viu isso. Então, hoje a gente tem um elenco muito forte, que tem uma sinergia com diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida, e agora Morumbis e Libertadores. Então, eu não me lembro da última vez, recentemente, que o São Paulo chegou tão forte para disputar uma Libertadores, ou seja, um campeonato de mata-mata. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Porém, o time desse ano é muito melhor, muito mais competitivo, tem muitas peças de reposição, tem jogadores identificados e nós já temos uma estrutura, uma espinha dorsal montada. E outra coisa que eu quero falar para vocês, da mesma forma que vai ser difícil o São Paulo enfrentar o Botafogo, ou o Palmeiras, ou o Flamengo em uma possível semifinal, eu te falo o seguinte: se a gente está preocupado, os caras estão 2 vezes mais preocupados
do que a gente, porque se São Paulo pega o Botafogo, vai decidir em casa, e se São Paulo pegar o Flamengo, vai decidir em casa. Então imagine o cenário, decisão em casa, Copa Libertadores. Bom, pessoal, eu acredito que, pegando todo esse contexto que eu acabei de apresentar para vocês, pegando todo esse contexto, eu acredito sim que o São Paulo tem ótimas possibilidades, ótimas chances. O futebol ele é feito muito de momento. Não adianta ter um time bom e estar passando por um momento ruim. Futebol é momento, pessoal. É fase, é momento. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, outro ponto que eu queria discutir com vocês, o técnico Zubeldia. Olha a sinergia que esse cara chegou com pouco tempo. Parece que esse cara já tem 2 anos de São Paulo. Então, eu acredito que toda essa sinergia, todo esse momento, todo esse grupo, todos esses jogadores identificados com o clube, tem tudo para colher muitos frutos ao longo da temporada. E não vai parar nessa temporada. Por quê? Porque vai vir a próxima e essa estrutura ela vai permanecer e ela só tende a melhorar. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Queriam acrescentar o que vocês concordam e o que vocês discordam, tá bom? Eu gostaria de deixar essa minha opinião e chamar a atenção justamente para os jogadores. Temos jogadores hoje que correm por nós. Temos jogadores que brigam, que competem, independente do adversário. Fechou? Então é isso. Vamos, São Paulo!